Olá, galera, amigos e seguidores do canal. Bem-vindos todos, os antigos e os novos seguidores ou passantes. Esses aí vamos seguir o canal, marcar sininho, todo aquele esquema e apoiar o canal com comentários. Tem várias formas de apoiar, mas com comentários principalmente e compartilhamentos. Bem, hoje então é uma quarta-feira, interlúdio de horror, dia 21 de fevereiro. E nós vamos, hoje já estamos quase acabando esse rescaldo das enquetes. Para quem não sabe, no fim do ano passado eu juntei tudo que foi pedido e distribuí em 3 enquetes para as pessoas escolherem quais seriam os contos a serem, as obras, né? Teve novela também, as obras a serem narradas nas três últimas postagens do ano. E teve os vencedores, foram postados e tal, e de lá para cá eu tenho procurado, eu fiz elenquei os segundos e terceiros colocados das enquetes e tenho postado agora nas quartas-feiras. E hoje nós vamos para o penúltimo desses aí. Quem é hoje? Hoje é o famosíssimo autor Isaac Asimov. Porém, ele é famosíssimo no campo da ficção científica. E eu tive um bom trabalho pesquisando, garimpando aqui um conto que fosse mais na linha do, não necessariamente do horror, mas da fantasia, pelo menos, né? Para ficar dentro do escopo do canal. Nós já tivemos aqui uma postagem de ficção científica, aquela resposta terrível do italiano lá, o Gallico. Porém, tem um toque de horror, nitidamente, apesar de ser ficção científica. E eu tive essa dificuldade com o Isaac Asimov. Eu ia gravando um conto dele que saiu na Weird Tales, até era um bom link com essa nossa trajetória Lovecraft aí dos últimos tempos e do círculo Lovecraft, que é o Ritos Legais. Mas depois eu passei, porque eu estava dando uma lida em tudo que eu tenho do Isaac Asimov, e cheguei num conto que eu achei ele. Eu vou comentar o seguinte desse conto. Esse conto aí, ele é de horror. Na verdade não, ele é de ficção científica, como quase tudo do Asimov. Porém, ele dá um calafrio na gente, até por uma razão muito simples. O que ele descreve já acontece hoje. É lamentável, mas já acontece. Aquilo ali virou praticamente não ficção. Eu acho que lá em 57, quando ele escreveu esse conto, que se chama O Sentimento de Poder, aquilo ele deve ter imaginado como uma premonição. E era uma premonição mesmo, porque aquilo veio a acontecer. Não vou falar mais muito, perde um pouco da graça da história. Vocês vão ouvir e vão ver que aquele é horror para mim. Ainda mais que tenho filho, é horror. Vocês vão ver, é uma visão de um futuro, como quase tudo que é da ficção científica, é uma visão de futuro, quase sempre negativa ou assim deprimente, né? Essa é uma história passada milhares de anos no futuro e vocês vão ver como é uma história de horror, de fato. Eu não vou comentar nada da história, vocês vão ver, vocês vão se surpreendendo. É um conto curto, vocês vão se surpreendendo, tanto com a técnica narrativa do Isaac Asimov, excelente, como com o impacto que o que vai surgindo dos diálogos entre os personagens vai mostrando uma cena de horror, na minha visão, do futuro, e algo que hoje já é muito assim. Vocês podem comentar, dizer, não, tá surtando, tá viajando, e teorias da conspiração, eu não acho não. É bem o que já está acontecendo hoje, é o que ali já é um futuro, pós esse processo se instalar. Vocês vão gostar, com certeza. Então é o sentimento de poder, muito legal o conto. E eu vou falar um pouquinho então agora, como eu não vou falar muito do conto, é um conto pequeno como eu disse,
eu vou falar um pouco do autor. O Isaac Asimov tem uma curiosidade. É comum tu ver, muita gente acha que esse nome russo dele, Isaac Asimov, é um pseudônimo, né? Já que ele é um cara super americano, né? Mas não é. É bem exatamente o contrário. Ele de fato nasceu na Rússia, né? Nasceu na Rússia em 1920. Há uma dúvida, nasceu no finzinho de 19 início de 1920. Ele comemorava o aniversário dele no dia 2 de janeiro de 1920. A data de nascimento dele, segundo ele, era essa aí. Então vamos ficar com a opinião do cara mesmo, né? Então ele é de 1920, morreu em 92, com 72 anos de idade. E a família dele, ele nasceu na Rússia, eles eram judeus, como dá para ver pelo nome Isaac, né? Eles eram judeus russos e depois da Revolução Soviética eles fugiram da Rússia e foram para os Estados Unidos. Saíram de lá em 1923 e se estabeleceram em Nova York, aquela velha história da vida de um imigrante, né? Tinha uma loja de doce, a família toda trabalhava na loja e tal. Mas o Isaac Asimov, ele tinha aquele talento para a escrita e rapidamente ele começou a enveredar pelo caminho da escrita, né? E ele era um aficionado de história de ficção científica, lia todos aqueles pulps de ficção científica que vocês já viram alguns en passant aqui nas postagens, né? E ele veio a se tornar, ele estudou tudo que tinha direito, né? Para ele, aquela história da terra das oportunidades, que seria os Estados Unidos, principalmente nessa época, foi verdade. Porque ele acabou doutor, pós-doutor, mestre, um monte de coisa, virou um bioquímico, dava aula na universidade, mas escrevia bastante, super prolífico, escreveu centenas de contos e novelas, juntou uma característica da vida dele, que ele começou a escrever, depois que ele escreveu as famosas, por exemplo, Fundação. Fundação são um conjunto de 4 novelas de ficção científica. Ele tem uma certa homologia com o Lovecraft e os mitos, né? Ele foi construindo prequelas e sequelas daquele núcleo original e foi construindo todo um ambiente, toda uma história relacionada ao futuro da humanidade, né? E também teve o Robô, não confundir com o Robô, que é dele, mas isso é um conjunto de contos, não tem a ver com esse conjunto aí, com o Robô. O Robô é um conjunto são, se não me engano, não, é o contrário, o Fundação são 3 novelas e é uma trilogia, portanto, e o Robô são 4 novelas que passaram pelo esse mesmo processo. Ele foi aos poucos botando carne no esqueleto, foi construindo todo um contexto, né? E paralelamente a isso, centenas de contos e outras coisas. Ele tem uma vertente interessante de história de mistério, que eu particularmente gosto um bocado, mas também não é bem a batida do canal, eu não escolhi dali, que é um clube de caras que investigam mistérios, os Viúva Negra, é muito legal, bacana. Um belo dia a gente até coloca aí mas a obra dele é eminentemente ficção científica. Ele é um dos maiores escritores de ficção científica de todos os tempos, quase como eu disse na vez passada, no final da postagem passada, da introdução. Ele é o que vem à mente da gente quando fala em ficção científica, Isaac Asimov, ou Arthur C. Clarke, né, também, claro. Ele, então, uma peculiaridade, uma curiosidade realmente da obra dele, que é uma obra essencialmente ficção científica, mas não tem aliens, nunca tem aliens. Não tem, uma coisa que ele é criticado bastante é que também nunca tem sexo, nunca tem. Mas o mais curioso é que não tem alien nenhum nas histórias dele, são ficção científica focado na figura do ser humano, futuro da humanidade, basicamente isso aí. Bom, tem muita coisa para falar da vida dele, vai compridar demais, eu não vou falar mais muita coisa, já tá bom assim. Aí tem o fim de vida dele. Ele em 77 ele teve um ataque do coração, aí depois
aí começou a ter muitos problemas, ele ficou internado, aí que a coisa degringolou. Ele teve uma série de transfusões de sangue por várias razões no hospital e pegou AIDS em 80. No início da AIDS mesmo, anos 80, 83, ele pegou a AIDS por conta das transfusões de sangue no hospital. E isso foi escondido, porque na época tinha muito preconceito contra a AIDS, isso só foi veiculado pela família muito depois disso. E ele acabou morrendo, então, lá em 1992. Morreu de falência, já derivado da AIDS mesmo, ele morreu de falência generalizada dos órgãos, coração, fígado e tal. Bom, era isso que eu tinha falado do nosso grande Isaac Asimov, e o nome dele é esse mesmo. Tinha curiosidade de onde nasceu o nome, né? Como todo cara inserido numa cultura, eu vou até falar, vai incumpridar, azar. Ele, como todo cara, você vê os judeus em Portugal, quando tiveram que se transformar à força em cristãos, eles tiveram que adotar nomes do nada, porque eles não tinham aqueles nomes aceitáveis para a sociedade cristã. Então eles adotaram nomes. Hoje você pega um português que chama Carvalho, pode contar que Machado, que nem a gente aqui, pode contar que tem nome de árvore, tem nome de animal, tem nome de instrumento agrícola. É judeu que adotou esse nome, porque foi o melhor que ele pôde arrumar na época. E na Rússia aconteceu a mesma coisa. Asimov veio de onde? Para a gente encerrar nosso comentário aqui, é uma curiosidade bacana. Asimov vem de um termo russo que significa azimy. Azimy em russo é cereal. Azimy hlieb, pão de cereal. Especificamente, quando se usa essa expressão em russo, azimy, significa de centeio. E os pais dele lá, todos, pai, avô e tal, eles eram moleiros, eles moíam centeio e faziam pão. Então, quando eles tiveram, por causa dos pogroms, as perseguições aos judeus lá na Rússia, quando eles começaram, que existiam antes e continuaram existindo depois da Revolução, não mudou nada para os judeus, eles tiveram que pular fora. Mas então ele adotou esse nome, pegou Azima e botou Ov, que é uma terminação das mais usuais na língua russa. Então virou Asimov. Essa é uma curiosidade. Mas desculpe ter passado um pouquinho por causa do centeio lá do cara. Abraço a todo mundo, saudações, espero que gostem desse conto e vamos debater se é ou não é, se esse futuro já não chegou hoje, não 1000 anos depois, como ele imaginou na história. Saudações a todo mundo, abraço, divirtam-se. Sensação de poder. Isaac Asimov, 1957. Jean Schumann estava acostumado a lidar com os homens responsáveis pelas tropas espalhadas pela Terra. Era apenas um civil, mas tinha criado os programas que possibilitaram o surgimento dos mais avançados computadores automáticos de guerra. Consequentemente, os generais ouviam sua opinião. Os líderes das comissões parlamentares também. Havia um militar e um político no salão especial do novo Pentágono. O general Weider tinha um rosto bronzeado pelos raios de muitos sóis, e sua pequena boca, cheia de rugas, quase não aparecia. O deputado Brandt tinha um rosto suave e olhos claros. Ele fumava um charuto denebiano com a segurança de alguém cujo patriotismo era tão notório que podia se permitir certas liberdades. Schumann, alto, distinto, um típico programador de elite, encarou-os destemidamente. "Cavalheiros", disse ele, "esse é Miron Aub. É aquele que tem um talento incomum que você descobriu por acaso?" disse Brandt sereno. Ah, ele estudou o pequeno homem de cabeça oval e careca com uma curiosidade cordial. Em resposta, o homenzinho torceu os dedos de suas mãos ansiosamente. Nunca tinha visto homens tão importantes em sua vida. Era um técnico envelhecido e sem importância, que há muito tempo tinha fracassado em todos os testes destinados a selecionar as pessoas talentosas da humanidade e se acomodara numa rotina de trabalhos não especializados.
Tinha apenas um passatempo que, depois de descoberto pelo grande programador, acarretara todo esse estardalhaço. Acho infantil esse clima de mistério, disse o general Vida. Vai deixar de achar em um minuto, disse Schumann. Esse é o tipo de coisa que não pode vazar para qualquer um. Havia um pouco de autoritarismo na sua maneira de pronunciar esse nome monossilábico, mas nesse caso era o grande programador falando para um simples técnico. Quanto é 9 vezes 7? Alb hesitou um pouco, seus olhos pálidos brilharam, ligeiramente ansiosos. 63, disse ele. O deputado Brent levantou as sobrancelhas. Ele acertou? Veja você mesmo, deputado. O deputado tirou seu computador de bolso, apertou as teclas 2 vezes, olhou para a superfície da palma de sua mão e guardou-o. É esse o talento que você trouxe para nos mostrar? Um ilusionista? Mais que isso, senhor. Alb decorou algumas operações e com elas faz cálculos num papel. Um computador de papel? Disse o general. Ele parecia aflito. Não, senhor, disse Schumann pacientemente. Não é um computador de papel. É um simples pedaço de papel. General, o senhor faria a gentileza de sugerir um número? 17, disse o general. E o senhor deputado? 23. Ótimo. Alb, multiplique esses números e, por favor, mostre a esses cavalheiros como você faz isso. Sim, programador, disse Alb, fazendo uma reverência com a cabeça. Tirou um bloco de um dos bolsos da camisa e do outro uma caneta de bico fino. Sua testa se enrugava enquanto desenhava meticulosamente no papel. O general Vida interrompeu-o bruscamente. Deixe-me ver isso. Albin entregou-lhe o papel. Bem, isso parece com o número 17, disse Vida. O deputado Brent balançou a cabeça. Parece sim, mas eu acho que qualquer um pode copiar as figuras de um computador. Talvez até eu possa fazer um 17 razoável, mesmo sem prática. Se vocês deixarem Alb continuar, cavalheiros, disse Schumann sem se perturbar. Alb continuou com as mãos um pouco trêmulas. Depois de algum tempo, disse em voz baixa. A resposta é 391. O deputado Brent checou de novo o computador. Por Deus, é isso mesmo? Como ele adivinhou? Ele não adivinhou, deputado, disse Schumann. Ele calculou o resultado nesse pedaço de papel. Conversa furada, disse o general impaciente. O computador é uma coisa, desenhos no papel são outra. Explique, Alb, pediu Schumann. Pois não, programador. Bem, eu escrevo 17, embaixo dele escrevo 23. Depois digo comigo mesmo, 7 vezes 3... Só que o problema é 17 vezes 23, interrompeu o deputado Cortês. Sim, eu sei, disse o pequeno técnico num tom sério, mas eu começo por 7 vezes 3, porque é assim que funciona. Agora, 7 vezes 3 são 21. Como é que você sabe disso? Perguntou o deputado. É uma questão de memória. É sempre 21 no computador. Já conferi um monte de vezes. Isso não quer dizer que vai ser assim para sempre, não? Disse o deputado. Talvez não, gaguejou Alb. Não sou matemático, mas as minhas respostas sempre estão certas. Continue. 7 vezes 3 é 21. Então, eu escrevo 21. Depois, 1 vezes 3 é 3. E então, escrevo 3 embaixo do 2 do 21. Por que embaixo do 2? Perguntou de pronto o deputado. Porque... Alb olhou desesperado para o seu superior, como se estivesse pedindo ajuda. É difícil de explicar. Se vocês aceitarem o seu trabalho por um momento, podemos deixar os detalhes para os matemáticos. Brent se acalmou. 3 mais 2 é igual a 5, disse Alb. Então, o 21 vira 51. Você deixa isso de lado um pouquinho e começa de novo.
Você multiplica 7 por 2, que é 14, e 1 por 2, o que dá 2. Se você colocá-los assim, isso vai dar 34. Agora, coloque o 34 embaixo do 51, dessa forma, e faça a soma. Então, terá a resposta final, que é 391. Houve um momento de silêncio. Não acredito nisso, disse o general Vaida. Ele vem com essa conversa furada e desenha esses números, multiplica e soma dessa maneira. Mas não acredito. Isso é muito complicado. Não passa de um truque. Não, senhor, disse Albe ansioso. Só parece complicado porque o senhor não está acostumado. Na verdade, as regras são muito simples e funcionam com qualquer número. Com qualquer número, hein? Disse o general. Então vamos ver. Pegou seu computador, um modelo GI de estilo austero, e apertou-o ao acaso. Escreva 5738 no papel aí. Isso é 5.738. Sim, senhor, disse Albe, pegando uma folha em branco. Agora. Mais toques no seu computador. 7239. 7.239. Sim, senhor. Agora, multiplica esses dois números. Isso vai demorar um pouco, disse Albe com uma voz trêmula. Fique à vontade, disse o general. Vá em frente, Albe, disse Schumann incisivo. Albe pôs-se a trabalhar, inclinando-se para baixo. Virou outra página e mais outra. O general pegou o relógio e viu as horas. Você já terminou o seu número de magia técnico? Estou terminando, senhor. Aqui está, senhor. 41.937.382. Ele mostrou o resultado rabiscado no papel. O general Weider sorriu amargamente. Ele pressionou o botão de multiplicação de seu computador e deixou os números rodopiarem até parar. Então ele olhou o resultado e gritou surpreso. Grande galáxia! Esse cara está certo! O presidente da Federação Terrestre tinha adquirido uma expressão macilenta devido à longa permanência nos escritórios. Nas audiências, ele permitia que uma expressão vagamente melancólica tomasse conta de suas feições. A guerra denebiana, depois de um breve começo de grande agitação e muita popularidade, tinha se restringido a uma sórdida questão de manobras e contramanobras, com o descontentamento crescendo continuamente na terra. Provavelmente também estava crescendo em Deneb. E agora o deputado Brent, líder do importante Comitê de Apropriações Militares, estava alegre e entusiasmadamente desperdiçando a sua audiência, falando barbaridades. Calcular sem um computador, disse o presidente impaciente, é absolutamente impossível. Calcular, disse o deputado, é apenas um sistema de manipulação de dados. Uma máquina pode fazer isso, da mesma forma que a mente humana. Deixe-me dar-lhe um exemplo. E, usando as novas habilidades que tinha aprendido, desenvolveu somas e produtos até que o presidente, a despeito de sua desconfiança, se mostrou interessado. Isso sempre funciona? Sempre, senhor presidente. É infalível. É difícil de aprender? Passei uma semana até pegar o macete. Acho que o senhor precisaria de menos tempo. Isso é um joguinho interessante, disse o presidente depois de pensar um pouco. Mas qual a sua utilidade? Qual a utilidade de um bebê recém-nascido, senhor presidente? Por enquanto não tem nenhuma utilidade, mas o senhor não vê. Isso aponta o caminho que libertará a máquina. Pense bem, senhor presidente. O deputado se levantou e sua voz profunda automaticamente assumiu algumas das entonações que usava nos debates. A guerra denebiana é uma guerra de computador contra computador. Os computadores deles produzem um escudo impenetrável de contramísseis contra os nossos mísseis, assim como os nossos fazem contra os deles. Quando modernizamos nossos computadores, eles também modernizam os deles. E há 5 anos existe um equilíbrio precário e inútil. Agora temos em nossas mãos um método para ir além do computador, pular sobre ele, ultrapassá-lo. Combinaremos a mecânica do computador com o pensamento humano. Teremos o equivalente aos computadores inteligentes, bilhões deles.
Não posso prever detalhadamente quais serão as consequências, mas elas serão incalculáveis. E caso os denebianos se antecipem a nós nesse aspecto, o resultado pode ser uma catástrofe. O que podemos fazer? Disse o presidente preocupado. Colocar o poder da administração em favor de um projeto secreto de computação humana. Chame-o de Projeto Número, se quiser. Posso me responsabilizar pelo meu comitê, mas vou precisar do apoio da administração. Mas até onde a computação humana pode ir? Não há limites. De acordo com o programador Schumann, que me apresentou essa descoberta... Já ouvi falar de Schumann, é claro. Sim. Bom, o Dr. Schumann me disse que, teoricamente, não há nada que um computador faça que não possa ser feito pela mente humana. O computador apenas processa um número finito de dados e opera um número finito de operações a partir deles. A mente humana pode reproduzir esse processo. O presidente pensou um pouco. Se Schumann diz isso, estou inclinado a acreditar nele, em teoria. Mas na prática, como alguém pode saber como um computador funciona? Brent sorriu cordialmente. Senhor presidente, eu fiz a mesma pergunta. Ao que parece, houve uma época em que os computadores eram projetados diretamente pelos seres humanos. Eram computadores simples, antecederam a época em que o uso racional dos computadores fez com que eles projetassem a si próprios e a computadores mais avançados. Sim, continue. Aparentemente, o técnico Alb conseguiu, por puro lazer, reconstituir alguns desses velhos esquemas. Estudou os detalhes do seu funcionamento e descobriu que podia copiá-lo. A multiplicação que acabei de fazer para o senhor é uma imitação do funcionamento de um computador. Surpreendente! O deputado tossiu educadamente. Se posso fazer mais uma observação, senhor presidente, quanto mais pudermos desenvolver essa coisa, mais poderemos desviar nosso esforço federal da produção de computadores e de sua manutenção. Assim que o cérebro humano assumir o poder, nossas melhores energias poderão ser canalizadas para procurar a paz, e a influência da guerra nos homens comuns será menor. Isso será mais vantajoso para o partido no poder, é claro. Ah, disse o presidente. Entendo o que você quer dizer. Bem, sente-se, deputado, sente-se. Preciso de algum tempo para pensar. Enquanto isso, mostre-me esse truque da multiplicação de novo. Deixe ver se eu consigo pegar o macete. O programador Schumann não tentou apressar o assunto. Lusser era conservador, muito conservador, e gostava de lidar com os computadores da mesma forma como seu pai e seu avô. Mesmo assim, ele controlava o monopólio de computadores do oeste europeu. Se conseguisse entusiasmá-lo com o projeto Número, um passo muito grande seria dado. Mas Lusser continuava com um pé atrás. Não sei se gosto da ideia de afrouxarmos as nossas rédeas sobre os computadores. A mente humana é uma coisa muito caprichosa. O computador sempre nos dará a mesma resposta para o mesmo problema. Qual a garantia que temos de que com a mente humana será assim? A mente humana, Lusser, apenas manipula os fatos. Não importa se a mente humana ou a máquina faz isso. Elas são apenas instrumentos. Sim, acompanhei sua engenhosa demonstração de que a mente humana pode imitar o computador, mas isso me parece um pouco vago. Aceito a teoria, mas que razão nós temos para achar que a teoria será confirmada na prática? Acho que temos uma razão, senhor. Afinal de contas, os computadores não existiram sempre. O homem das cavernas, com suas trirremes, machados de pedra e estradas de ferro, não tinha computadores. E provavelmente não sabia calcular. Você sabe muito bem que sim. Até a construção de uma estrada de ferro ou de um zigurate requeria algum tipo de cálculo. E como nós sabemos, isso foi feito sem computadores. Você está sugerindo que eles calculavam da mesma maneira que você me mostrou? Provavelmente não. Afinal de contas, esse método que a propósito chamamos de grafítico, da velha palavra europeia grafos, que quer dizer escrita, esse método foi desenvolvido a partir dos próprios computadores, portanto, não pode ter sido usado pelos primitivos. Ainda assim, o homem das cavernas deve ter tido algum método, não? Artes perdidas?
Se você está falando de artes perdidas... Não, não é isso. Não sou entusiasta das artes perdidas, embora não afirme que não existe nenhuma. Afinal, o homem comia cereais antes de aprender a fazer culturas hidropônicas, e se os primitivos comiam cereais, eles deviam cultivá-los no solo. De que outra forma poderiam ter conseguido? Não sei, mas só acreditarei em terra cultivada quando vir algum grão crescer no chão. Também só acreditarei que se faz fogo esfregando uma pedra na outra no dia em que me mostrarem que isso é possível. Schumann tentou ser conciliador. Bem, vamos nos ater aos grafíticos. Isso tudo faz parte do processo de eterificação. O transporte por meio de pesados equipamentos está sendo substituído por transferência direta de massa. Os instrumentos de comunicação se tornam cada vez mais leves e mais eficientes. Por causa disso, compare seu computador de bolso com aquelas engenhocas pesadas de 1000 anos atrás. Então, por que não dar também o último e definitivo passo e abolir os computadores? Vamos, senhor. O projeto número é inevitável. Ele está progredindo rapidamente, mas queremos sua ajuda. Se o patriotismo não for suficiente para engajá-lo, pense na aventura intelectual que está em jogo. Que progresso! Disse Lester com ceticismo. O que você pode fazer além de multiplicar? Pode integrar uma operação transcendental? Dentro em breve, senhor. Dentro em breve. No mês passado aprendi a dividir. Posso determinar, e corretamente, quocientes inteiros e quocientes decimais. Quocientes decimais? De quantas casas? O programador Schumann tentou manter um tom natural. Qualquer número. Lester ficou de queixo caído. Sem um computador? Faça um problema. Divida 27 por 13 em 6 casas. 5 minutos depois, Schumann disse... 2,076923. Lester conferiu. Isso é realmente fantástico. A multiplicação não me impressionou muito, porque, afinal, isso envolvia números inteiros e acho que uma hábil manipulação pode conseguir isso. Mas decimais? E isso não é tudo. Há uma nova pesquisa em curso que até agora é ultra secreta e que, falando sinceramente, não posso revelar. Mesmo assim, estamos perto de aprender a fazer uma raiz quadrada. Raiz quadrada? Ainda tem algumas coisas pendentes e não conseguimos acertar na mosca, mas o técnico Alb, o homem que inventou essa ciência e que tem uma incrível sensibilidade para a coisa, assegura que está prestes a resolver o problema. E ele é apenas um técnico, um homem como o senhor, um matemático talentoso e tarimbado, não encontraria tanta dificuldade. Raiz quadrada, resmungou Lester encantado. E raiz cúbica também. Então, está conosco? Lester levantou a mão rapidamente. Pode contar comigo. O general Weider marchava de um lado para o outro da sala e se dirigia aos ouvintes à sua frente como se fosse um professor ranzinza diante de uma turma de estudantes indóceis. Pouco lhe importava se eram os cientistas civis que coordenavam o projeto número. O general era um líder em todos os lugares e assim se comportava em todos os momentos de sua vida. Nenhum problema com as raízes quadradas, então, disse ele. Eu mesmo não sei como fazê-las, mas já estão concluídas. Mesmo assim, não vamos interromper o projeto só porque já solucionamos os problemas que alguns de vocês consideram essenciais. Vocês podem fazer o que quiserem com os grafíticos depois que a guerra acabar, mas nesse exato momento temos problemas específicos que precisam ser solucionados. Num canto distante, o técnico Alb ouvia aflito. É claro que há muito tempo deixara de ser um técnico, tendo sido dispensado de suas tarefas e convocado a participar do projeto, com um título pomposo e um ótimo salário. Mas é claro que as diferenças sociais permaneciam, e os líderes científicos altamente classificados jamais o aceitariam em seu meio ou o tratariam em pé de igualdade. Nós só temos uma meta, cavalheiros, estava dizendo o general. Substituir os computadores. Uma nave que possa viajar pelo espaço sem um computador a bordo
pode ser construído em 1/5 de tempo e por 1/10 dos custos de uma nave computadorizada. Poderíamos ter frotas espaciais 5 ou 10 vezes maiores que as de Deneb, se eliminássemos os computadores. E até vejo mais além disso. Talvez agora pareça loucura ou um simples sonho, mas no futuro eu posso ver mísseis tripulados. Houve um instantâneo murmúrio por parte da plateia. O general prosseguiu. No momento, nosso problema principal é que a inteligência dos mísseis é limitada. O computador que os controla não pode alterar o rumo programado e, por essa razão, eles sempre acabam sendo detidos por antimísseis. Poucos mísseis, se é que algum, consegue chegar a seu objetivo, e a guerra de mísseis está prestes a acabar. Felizmente, tanto para o inimigo como para nós. Por outro lado, um míssil com 1 ou 2 homens dentro, controlando o voo com grafíticos, seria mais leve, mais ágil e mais inteligente. Isso nos daria uma vantagem que pode significar a vitória. Além disso, cavalheiros, as necessidades da guerra nos obrigam a lembrar de uma coisa. Um homem é mais descartável do que um computador. Mísseis tripulados podem ser lançados em maior número, e sob circunstâncias que nenhum general empreenderia se usasse mísseis computadorizados. Ele discorreu sobre muitas mais coisas, mas o técnico Alb não esperou. O técnico Alb, na intimidade dos seus aposentos, elaborou cuidadosamente sua carta de despedida. Ela dizia o que se segue. Quando comecei a estudar o que agora chamam de grafíticos, isso não passava de um passatempo. Nada mais do que um agradável passatempo. Um exercício para a cabeça. Quando o projeto Número começou, achava que as pessoas fossem mais esclarecidas do que eu e que os grafíticos poderiam ser usados para ajudar a humanidade, apoiando a modernização dos instrumentos necessários à transferência de massas. Mas agora vejo que ele só será usado para a morte e a destruição. Não posso suportar a responsabilidade de ter inventado os grafíticos. Depois virou contra si o foco do despolarizador de proteínas e morreu instantaneamente. Eles se reuniram em torno do túmulo do pequeno técnico para prestar-lhe honra por sua notável descoberta. O programador Schumann fez uma referência com a cabeça junto com os outros, mas continuou imóvel. O técnico tinha dado sua contribuição e não era mais necessário. Ele podia ter começado os grafíticos, mas agora que o projeto já estava em andamento, iria se desenvolver automaticamente até triunfar, tornando os mísseis tripulados uma realidade, juntamente com tantas outras coisas. 9 vezes 7. 9 vezes 7, pensou Schumann com orgulho. 63. Não precisava mais que um computador lhe dissesse isso. Sua própria cabeça era um computador, e isso lhe dava uma fantástica sensação de poder. Fim.